quem não devolve o dízimo é amaldiçoado por Deus? Qual é o teu raciocínio, qual é a tua convicção? Vamos explorar um pouco esse assunto. Muito bem. O propósito do dízimo sempre foi a justiça. Os israelitas que enriqueciam deveriam ajudar socialmente os marginalizados. Veja, não era só para a manutenção do templo, para o alimento do sacerdote, mas sim para ajudar socialmente os marginalizados. Mas é dentro desta ajuda, o que significa ajudar nos dias atuais e nos dias do Antigo Testamento. Vamos lá. No caso Neemias 5:11, Neemias se revoltou contra a exploração. Vou fazer esse parênteses aqui, depois vou unir os pontos. Então vamos lá. Devolvei-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, de trigo, de vinho e de azeite que exigistes deles como juros. Então veja a preocupação aqui. Devolvei-lhes desde já seus campos. Por quê? Porque havia uma exploração na cobrança dos juros do pobre. Então eles perdiam dinheiro, muitas vezes eram obrigados a vender pessoas da família como escravos para pagar as dívidas. Então por que do dízimo? O dízimo veio exatamente, claramente, tinha um propósito maior: comunhão e justiça. Nós vamos explorar essa questão da comunhão. Por que a comunhão e por que a justiça? Justiça por quê? Porque estavam sendo cobrados juros dos pobres. Isso não é correto. Isso não é correto perante Deus. E depois, além de não cobrar os juros dos pobres, endividando-os, como a gente vê hoje em dia, deveria ainda os ricos, abastados, os donos de terra, contribuir com o dízimo. E nós podemos ver que o dízimo não era só 10%, era 10 mais 10, chegava a 25%. Mas exigia-se isso dos ricos para fazer justiça. Malaquias 3, 8, 9. Isso é muito usado pelas igrejas, não é? Então vamos ver em que contexto que está isso aí. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Malaquias 3, 8 e 9. Ele é muito usado nas igrejas. Mas estava se referindo a quem? Essa mensagem é para quem? Para os ricos, para os mesquinhos, aqueles que acumulavam riquezas e não devolviam parte dessa riqueza, com o objetivo da comunhão e da justiça. Então não estava se referindo aqui aos pobres. Temos que contextualizar, temos que ver para quem era direcionada essa mensagem. Então nós percebemos aqui que é um equívoco pensar que essa mensagem era direcionada para os pobres. Não, não era para os pobres. Já que o benefício do dízimo era a comunhão, e a comunhão, mais do que comunhão, uma educação moral dentro dos preceitos de Deus. Hoje em dia, depois do Novo Testamento, os preceitos, os conceitos de Cristo. Então havia esse o propósito. Então, roubará o homem a Deus, todavia me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Ainda existia essa: no que te roubamos? No que te está falando? Nos dízimos e nas ofertas. Isso era direcionado aos ricos e não aos pobres. Então, o dízimo é moeda de troca? Tem muita gente que diz, ou acha, os legalistas, que dízimo é moeda de troca, que eu posso comprar a bênção, dizimando, ofertando. Será que é isso? Será que é isso? Se muitos passam isso, estão passando de maneira errada, não cristã. Dê e Deus o abençoará. Isso é cristão. Dê e Deus o abençoará. Dê para Deus te abençoar não é cristão, é uma condição. Do tipo assim, se você não der, Deus não te abençoa, Deus te amaldiçoa. Dê para Deus te abençoar, está errado. Dê e Deus te abençoará. Dê e Deus te abençoará
Não quer dizer, se você não der, você será amaldiçoado. Não quer dizer. A palavra para significa condição, troca. O maior benefício do dízimo para o dizimista é o desprendimento. Esse é o maior benefício que Deus nos chama a atenção. Aquelas pessoas que são obcecadas, que são mesquinhas, sofrem angústia e sofrem as consequências da sociedade. Então, Deus alerta para isso. Então, o maior benefício do dízimo para o dizimista é o desprendimento, que vem através da presença do Espírito Santo dentro dela. Por consequência, o enriquecimento, que é natural. Quando a pessoa age certo, quando a pessoa age para o bem, quando ela proporciona coisas boas para os seus clientes, para os seus colaboradores e assim por diante, a tendência dela é enriquecer. É ou não é verdade? Os benefícios do dízimo para o necessitado são justiça social e educação. Justiça social e educação. Os necessitados são amparados e as igrejas, através do dízimo, educam as pessoas na palavra de Deus, o que é uma coisa excelente. É a solução para a humanidade: mais amor, mais justiça. Justiça social e desprendimento estão, salvo raras exceções, sendo negligenciados. Da parte da igreja, justiça social e desprendimento, salvo raras exceções, vamos deixar claro, sendo negligenciados. Não se trata de ganhar muito de Deus porque muito dei. Não é como uma poupança. Eu vou ter tanto de juros se eu depositar, se eu aplicar tanto. Não se trata de ganhar muito de Deus porque muito dei. Não. Trata-se de dar muito porque muito ganhei. Trata de se dar, veja a diferença, trata-se de dar muito porque muito ganhei. Quando que eu ganhei? Quando o dinheiro deixou de ser o meu senhor. E aí o desprendimento. Porque a pessoa que tem o dinheiro como senhor e não exerce o desprendimento, ela desenvolve o sentimento de escassez. Ela pode estar rica, mas ainda assim com o sentimento de escassez, que faz com que ela se sinta pobre e mesquinha. E diante desse sentimento de escassez, de mesquinhez, a pessoa tende a empobrecer. Porque uma hora essa atitude vai chegar no cliente, vai chegar no colaborador, vai chegar no âmbito familiar e assim por diante. Então, o maior benefício é esse. Então, trata-se de dar muito porque muito ganhei. Quando o dinheiro deixou de ser o meu senhor, desprendimento, ou trata-se de dar muito porque muito ganhei, além do que necessitava. E o que é isso? Justiça social. E por que a justiça social é importante para qualquer sociedade? Porque se as desigualdades sociais elas são enormes, fica ruim até para o rico viver. Por quê? Porque a filha do rico não pode sair, que ela pode ser sequestrada. O rico tem que viver dentro de condomínio fechado. Perde a liberdade, carro blindado e assim por diante. Por quê? Porque não existe justiça social. Então fica ruim até para o rico. E é por isso que na Alemanha os ricos pedem para que seja aumentado o imposto sobre os ricos, quando eles estão ganhando demais. Veja a importância. Em ambos os casos, nós, através de Deus e dos ensinamentos, nos beneficiamos. Tanto no desprendimento quanto na justiça social. Então, Deus não amaldiçoa quem não devolve o dízimo, não é isso. Mas quem não devolve o dízimo e é abastado, não é pobre, não usufrui dos benefícios do desprendimento e da justiça social. Trocando em miúdos, não recebe as bênçãos do desprendimento e da justiça social. Deus não amaldiçoa quem não devolve o dízimo. Entendam isso. A própria pessoa, de forma indireta, acaba amaldiçoando a si mesmo.
É isso aí. Lembrando, dízimos e ofertas na sua igreja. Se quiser deixar um Pix para incentivar o canal, na descrição tem o Pix aí. Até a próxima.